Amém? Tudo bem com todo mundo? Acho que sim, né? Às vezes a gente não diz, assim, a gente diz que está tudo bem, às vezes não está tão bem. Mas é hábito da gente dizer tudo bem, até porque Deus está com nós, né? Então, se Deus está com nós, se Deus está comigo, vai tudo bem. Aquela mulher lá que via o profeta, passava o profeta e perguntava como é que estão as coisas. Vai tudo bem, ela dizia, mas não estava bem, estava bem difícil. Então às vezes a gente diz assim por hábito, mas por um lado é bom, né, do que a gente está dizendo, está ruim se queixar das coisas. Sei lá, o que vocês acham? Melhor, né? Melhor a gente dizer que está tudo bem. Porque chegará um dia, nós como crentes em Jesus Cristo, chegará um dia, e a promessa bíblica, a promessa de Jesus, que tudo vai mudar, as coisas vão mudar. Então, as coisas que eram ruins ou boas até, vai ter um fim, né? Vai encerrar aqui o tempo, para um novo tempo, onde Deus, Jesus estará reinando, né? E aqueles que confiaram no Senhor, que entregaram sua vida ao Senhor, que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, então estarão com o Senhor. Ele disse, e você vê que toda a história bíblica, ela aponta, desde o Velho Testamento, Gênesis, lá já apontando para Jesus, para o Messias, que viria, né, com uma obra, algo para fazer, para realizar, para completar. E a parte dele Jesus fez, né, num sentido, e está completando a obra em nós. E chegará o dia que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que confiaram, aqueles que tiraram a sua esperança de alguma outra coisa e depositaram em Jesus, aqueles que criam em quem sabe tantas coisas e aquilo não lhes trazia confiança, segurança, paz. Mas quando nós encontramos Jesus, mudou isso, mudou tudo. Vamos dizer assim, a expressão radicalmente, né? Mudou. Para alguém pode não ter mudado, talvez porque ele não mergulhou em Jesus, no reino de Deus, nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Talvez não mudou, mudou um pouco e tal. Mas para aquele que deixar que a palavra de Deus entre no seu coração, na sua mente, com entendimento, que busque compreensão, que queira andar com Jesus, vai mudar, muda tudo. Quem sabe eu era uma pessoa boa, mas com Jesus, quando eu vejo Jesus assim, eu vejo que há muita coisa ruim em mim. Quando a luz brilha, né, como um espelho também pode ser o exemplo, eu vejo as minhas fraquezas, as minhas falhas, e aí eu vejo que eu não era tão bom como eu pensava, né? E que eu precisava de Jesus, e que eu precisava de uma mudança, e que eu preciso de Jesus, eu preciso de uma mudança constante. E se eu mudei e ando um pouco, daqui a pouco eu percebo que eu devo voltar aquele princípio de mudança, porque às vezes eu estou fugindo daquela mudança, estou voltando a algumas coisas antigas. E Deus tem para nós vida aqui na terra assim plena, vamos dizer, plena. Quando a gente acredita mesmo em Deus, ela pode ser plena, né? No sentido de a gente vai passar dores, enfermidades, tal, tudo, mas a gente confia em Deus, está tudo bem. E depois a vida eterna. Ninguém pode dar a vida eterna, ninguém pode oferecer para você, pode até oferecer, mas ninguém pode completar, te fazer uma proposta melhor que a de Jesus para você. Não tem. Pode alguém chegar e dizer, tu aceitou Jesus, tu quer o que com Jesus? Perdão, salvação, amor, segurança, paz, alegria, né? E por fim a vida eterna, Jesus me promete. Se alguém vier prometer isso, ele não tem como cumprir. E por isso ninguém pode
prometer isso. Então nós aceitamos Jesus, porque em Jesus nós temos tudo, Ele é completo para nós. Eu não preciso de mais nada. Jesus é tudo para mim. Ele pode tudo em mim, para mim, por mim. Na medida que eu confio nele, que eu deposito a minha vida nele. Eu quero ler com vocês um texto que está em Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Diz que os planos de Deus e os pensamentos de Deus são diferentes dos meus, dos teus, dos nossos, da humanidade, né? Isaías 55, 8 e 9. Isaías está falando, inspirado por Deus, então é Deus que está falando, na verdade, né? Através do profeta Isaías. Ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia, que maravilha, né? O Senhor estava falando para Israel lá nesse período, mas serve para toda a humanidade em todo o tempo, né? Porque Deus, Ele não muda, os pensamentos dele são esses. E eu estava refletindo, quais são os pensamentos de Deus? Quais são os planos de Deus? O que Deus planeja? O que Deus pensa? Eu penso umas coisas, e às vezes até não consigo pensar, tá, né, numa agitação, está tudo misturado, os pensamentos, tem que colocar em ordem os pensamentos. Mas quais são os pensamentos de Deus? Jeremias 29, 11 diz alguma coisa. Jeremias 29, 11, ele diz: eu sei quais pensamentos eu tenho com vocês, por vocês. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu sei, eu tenho planos para vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que desejais não é o fim que eu quero, é o fim que eu estou alinhado ao pensamento de Deus. É quando eu estou alinhado à vontade de Deus. Não é aquilo que eu desejo assim, sem estar alinhado às coisas de Deus. Eu devo estar alinhado às coisas de Deus. Então o fim que eu desejo vai ser conforme a vontade de Deus, eu vou alcançar, né? Então isto é, Ele proporciona a esperança para mim quando Ele diz assim, né? Eu sei que pensamento eu tenho para vocês. Ele tem planos para mim, para nós, para a igreja, e Ele vai cumprir. Se os meus planos não fecharem com o plano de Deus, não der certo, se os meus planos divergirem dos planos de Deus, alguém vai ficar sem que os seus planos sejam cumpridos, né? E não é Deus. Os planos de Deus vão ser cumpridos. Os planos meus, se estiverem fora da vontade de Deus, não vão ser bons, pelo menos. Talvez eu até realize, mas eu vou sofrer. Talvez eu até alcance aquele projeto, aquele plano que eu fiz, mas não era o plano de Deus. Então eu posso chorar, eu posso me machucar, porque eu saí do plano de Deus. Deus diz: eu que sei qual plano tem para vocês. Mas Ele fala para mim, para nós, Ele diz: eu sei. Vocês precisam me ouvir. Vocês precisam conhecer os meus planos. Quais planos? Um plano de esperança, agora, né? Esperança no presente. E um futuro. O futuro é, simplificando, vida eterna. Quando Ele chama um povo, quando Ele chama pessoas, Ele não chama para viver uma vida aqui. Você está lendo a Bíblia, você percebe isso, desde o Velho Testamento. Deus tem algo sublime, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. São sublimes, os pensamentos de Deus são nobres assim. Ainda que você tenha pensamentos nobres, quanto para ti, para tua família, para alcançar pessoas e tal, muito bom. Mas os planos de Deus ainda são sempre muito mais elevados, sublimes, maravilhosos. Então ainda que os meus planos falhem, eu não alcance, eu fiz uns planinhos ali, ou fiz uns planão, né? A longo prazo e tal, e não deu certo.
ainda que eles falhem, ou mesmo que falhem, o plano de Deus permanece firme, estabelecido. Ele estabeleceu já. O Senhor não está lá pensando, o que será que vai ser? Deus já estabeleceu o seu plano, o seu projeto, o seu propósito, e vai realizar. Então é bom para mim, para você, para nós como igreja, conhecermos os planos de Deus, para a gente saber como nós estamos andando, com quem nós estamos andando, quem é esse Senhor, esse Deus, o que Ele pensa. Senão eu vou estar andando com alguém sem saber o que ele pensa, e ele pensa bem diferente de mim, ou pensamos parecido, né? Então quando a gente vê essa palavra de Deus, eu procuro saber quais são os planos de Deus, no geral, no específico, no particular, no individual. Para toda a igreja, qual é o plano de Deus? É a salvação de um povo, né? Para as famílias, qual é o plano de Deus? Que haja harmonia, que haja amor, que haja compreensão, que haja respeito, que haja, se ajudem. E no individual, como pessoa, que eu realize as coisas dentro da vontade de Deus, que eu alcance também, mas conforme a vontade de Deus, que eu não me perca, né? Então o plano de Deus continua firme, não vai falhar. Ele estabeleceu. O que às vezes pode parecer uma demora para se realizar daquilo que eu planejei, que eu estabeleci, que eu desenhei, está demorando, Deus não faz. E talvez, né, quem sabe você um dia recebeu uma palavra, uma profecia, algo assim, uma direção de Deus, Deus falou contigo, e não acontece, está demorando, mas se foi Deus que falou, vai acontecer. Se não acontecer, talvez não tenha sido Deus, né? Tem tudo isso. Me lembro que houve uma época que eu anotava assim o que Deus falava comigo. E às vezes, e isso aqui quando falei agora assim, às vezes parece estranho quando a gente está ouvindo, né? As pessoas dizem assim: Deus falou comigo, Deus falou comigo. E a gente fica pensando: mas Deus só fala com aquela pessoa, e comigo parece que Deus nunca falou, né? As pessoas dizem que Deus falou com eles, mas eu nunca vi Deus falar. Deus nunca falou comigo. Mas assim, há momentos que você percebe na caminhada, andando com Deus, os caminhos de Deus são mais altos que o meu, e Deus fala comigo de alguma forma, diferente da tua. Deus não está numa caixinha que tem que falar sempre igual com todo mundo. Ele fala conforme Ele quer com cada um. Então não dá para estabelecer assim, Deus está falando, Deus só fala assim. Não, Deus, Ele fala, é a multiforme maneira de falar, né? Deus fala como Ele quer. E eu anotava algumas coisas que Deus falava comigo, que eu achava que era Deus, né? Ia lá na minha agendinha, tal dia, né? Alguém falou para mim, vamos dizer, era uma profecia. E a Bíblia diz que nós temos que julgar a profecia também, né? Analisar ela, não duvidar, não criticar, analisar. Se ela se cumprir, foi Deus. E eu escrevia: dia tal, fulano, me disse tal coisa. E escrevi umas quantas coisinhas, eu fui escrevendo, né? E muitas coisas daquelas não aconteceram, irmão, até hoje. Talvez aconteça, né? Ainda. Mas algumas eu acho que era a pessoa mais da sua emoção, assim, que falou, né? Então, tudo isso às vezes a gente tem que conhecer, saber quem está falando, se é Deus, ou é o meu coração, ou é a minha emoção, né? E conforme eu vou andando com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, eu vou sabendo discernir quem é Deus, quando Deus fala, qual é a voz de Deus. Então às vezes pode parecer que está demorando, mas às vezes pode ser uma libertação, que aquilo que eu queria que se realizasse, não se realizou. É bênção não ter se realizado. Pode ser, né? Ou quem sabe ainda Deus está me preparando para aquilo, preparando você para aquilo. Ainda não chegou o tempo. O plano de Deus tem um propósito maior do que o plano terreno aqui. É muito mais nobre, né? Às vezes Deus chama alguém, não é... Quando Deus chama, eu quero dizer, a pessoa se converte, a pessoa se entrega, a pessoa aceita Jesus, a pessoa se rende, a pessoa se dobra, a pessoa quer conhecer mais de Deus,
Então isso é um chamado. Deus separou a pessoa. Todos nós, eu creio, estamos incluídos nisso. Fomos separados do mundo, do engano, para conhecimento das coisas de Deus, né? E Deus chama a pessoa porque Ele tem um propósito com a pessoa, para servir. E não é ser servido. Às vezes a gente quer ser servido. E geralmente quando Deus chama, o propósito é servir. Jesus veio para servir, não veio para ser servido. E Ele é Jesus, né? Deus. Então qual é o plano de Deus? É isso. Às vezes é me ensinar a ser manso e humilde. Manso e humilde de coração. Qual é a vontade de Deus? Qual é o plano de Deus? Qual é o projeto de Deus? Qual é o caminho de Deus? É que eu seja manso e humilde de coração, que eu tenha paz. Isso é para mim primeiramente, né? Ter a salvação. Depois disso eu vou alcançar outras pessoas através disso. As pessoas vão ver isso em mim, em você, e vão querer conhecer também, vão desejar, vão ser tocados. Mas se eu for uma pessoa, talvez, sem Jesus, eu era uma pessoa agitada, nervosa, braba, raivosa, e etc, principalmente, porque etc abrange bastante coisa. Quando me converto e isso não muda muito, as pessoas vão ver, né? Continua igual. Agora ele está indo na igreja. Ele, de certa forma, só está indo na igreja, mas não vejo muita mudança nele. Não é que eu tenha que agora está mostrando que eu sou diferente para as pessoas, não. Que Deus me mude, que as pessoas vejam em mim Deus, Jesus, né? Então, quais são os planos de Deus para mim? Que eu seja diferente, que eu seja servo, que eu seja obediente. E eu estava pensando, refletindo que Jesus, os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos, e esse mais alto é bem mais alto que os teus, que os vossos caminhos, que os meus caminhos. Ele diz isso, e eu pensava, refletindo, Jesus disse, eu sou o caminho. E aí a gente para pensar, tá, eu tenho que andar por Jesus então, com Jesus. Então Jesus, no caso, é o modelo, Jesus é o padrão, e eu olho para Jesus e vejo como é que eu tenho que andar. Não é, às vezes a gente pode seguir o exemplo de algumas pessoas que andam corretamente, não tem problema, né? Mas o padrão primeiro é Jesus. O padrão ideal, o padrão correto é Jesus. Então alguém pode andar corretamente, você pode seguir ela, só que ela, como ser humano, ela pode errar, vai errar, e talvez você se frustre, mas Jesus não. Então Jesus é o padrão, Jesus é o modelo, ele diz, eu sou o caminho. E eu pensava, qual era o pensamento de Jesus? Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aquilo que Jesus sentia, que vocês sintam também. E aí o que Jesus sentia? Como era o olhar de Jesus, por exemplo? Os olhos de Jesus viam o quê? Quando Jesus olhava, o que Jesus via? Eu estava refletindo, eu tenho que saber quem é Jesus, eu tenho que andar com Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero ser parecido com Jesus. Quando Jesus olhava, o olhar de Jesus os olhos de Jesus eram puros, né? Santo. Então Jesus via necessidades para ele alcançar, quando ele olhava, ele olhava com amor. Quando ele olhava, ele via, preciso estender a mão para aquela pessoa. Não havia cobiça no olhar de Jesus, né? O olhar de Jesus era um olhar puro, como eu disse. Ele olhava, via as necessidades das pessoas, via o coração, via a mente, decifrava. E a Bíblia diz que eu tenho que ser parecido com Jesus, que haja em vós o mesmo sentimento.
Jesus é o padrão, eu quero ser parecido com Jesus. Jesus é o modelo e eu sou discípulo, eu sou seguidor. E o que Jesus falava? Qual era a linguagem de Jesus? Era uma linguagem do Pai, era uma linguagem bíblica, era uma linguagem sã, saudável. Não tem como eu achar que Jesus, as suas palavras eram palavras enganosas, eram palavras sujas. A boca de Jesus saía palavras boas, palavras saudáveis, palavras temperadas, palavras equilibradas. E aí, nem sempre eu vou conseguir, mas é o meu objetivo. Eu quero ser parecido com Jesus. Quando Jesus andava, ele tinha propósito. Quando Jesus andava, ele tinha algo aonde ir, aonde fazer. Ele não andava assim, não sei agora para onde vou, vamos dar uma volta. Não que isso seja problema para nós, como seres humanos, mas, quer dizer, se eu tiver um propósito, é melhor. O que havia no coração de Jesus? Amor pela humanidade. Meu coração, eu quero que seja parecido com o coração de Jesus, que haja amor, que eu ame. E a Bíblia diz que conforme fosse se aproximando o fim dos tempos, um dos sinais do fim dos tempos era que o amor de muitos, ou em quase todos, estaria se esfriando, ou que não seria assim um amor caloroso, seria um amor talvez interesseiro, com outros interesses. E aí eu olho para Jesus, mas Jesus era amoroso. Então, eu quero ser como Jesus. Eu quero ter amor no meu coração. Não quero que haja raiva no meu coração. Não quero que haja ira no meu coração. Não quero que haja rancor no meu coração. Tristezas. Isso é, como eu sou humano, é normal, de certa forma, acontecer. Mas aí eu corro para Jesus e vejo em Jesus, Ele vencendo essas coisas, superando essas coisas. Então os pensamentos, os sentimentos de Jesus são bem mais altos que os meus. Eu me esforço para buscá-los, para alcançá-los, para ser parecido com Jesus. Eu não quero ser parecido com alguém que é muito famoso e tal, assim. Não me adiantaria. Às vezes há momentos na vida da gente, quando a gente é mais novo, sei lá, ou principalmente, a gente cria modelos, ídolos e copia. Até pregadores, vamos dizer assim, a gente olha, pregador tal, eu admiro, quero ser parecido com ele, quero até fazer a voz parecida com a dele. Vi muita gente fazendo isso, né? Copiando pregadores assim. Se o pregador tinha uma voz assim, forte, ele quando ia pregar, ele também imitava. Não tem problema, mas não era ele que estava pregando, ele estava copiando, né? Então sejamos nós, seja você. Então o propósito de Deus, o plano de Deus, que é muito mais nobre, muito mais sublime que o meu, que o nosso, ele às vezes, ele não é às vezes simplesmente para um tempo aqui. Ele nos alcança aqui, o nosso tempo de vida, mas o plano de Deus transcende essa vida e vai para a vida eterna. Isso para mim que é o mais importante. Isso é o grande valor. Porque alguém que poderá ir contigo até o fim dos teus dias, tem alguém que vai conseguir, se alguém se esforçar, vai conseguir andar contigo até o teu dia final. Mas vai até ali e não consegue ir mais. Quando passamos, da morte para a vida, ninguém, no caso humanamente falando, poderá nos acompanhar. Mas é aí onde é que o plano de Deus, o propósito de Deus surpreende algumas pessoas. Ele vai além, ele tem um projeto de eternidade para nós. Aqui não é a parte melhor, aqui é só um tempo. A parte maior, sublime, maravilhosa é depois que Deus tem para nós
para a sua igreja. E às vezes a gente esquece, e o próprio mundo, e as coisas da terra, Satanás, os seus anjos, eles querem fazer com que a gente perca a atenção nas coisas do porvir, e nos apeguemos, e nos ocupemos, e nos enredemos com as coisas da terra, com as coisas daqui. É tudo belo, tudo bonito, e a gente vai ficando por aqui, não almeja estar com Cristo para sempre. Quando os primeiros irmãos, a igreja primitiva, ela entrou em atividade, vamos dizer assim, depois do Pentecostes, ali começou a trabalhar e começou a ser perseguida, os irmãos, eles falavam de Jesus, falavam que Jesus logo voltaria. Já passou quase 2000 anos, né? Mas estava tão vivo, tão forte para eles ali aquilo, a volta de Jesus, que era isso que eles pregavam. Eles diziam: arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino dos céus e tal, que Jesus breve voltará. Estejam prontos, esperando Jesus voltar. Essa era a alegria, o prazer de servir a Deus. E eram perseguidos, e eram mortos. E tudo bem, a igreja crescia, porque havia semelhança com Cristo. Eram parecidos com o seu mestre, eram parecidos com Jesus nos seus atos. Muitos morreram crucificados, cerrados ao meio, diz aos Hebreus 11, por causa do amor a Cristo, para serem parecidos com o seu mestre, com Jesus. Porque Jesus disse: vocês sejam assim, façam o que eu vos mando. Porque esse caminho é muito excelente. Esse caminho não é para a terra aqui. Se vocês morrerem aqui por causa do meu nome, vocês terão uma coroa de glória lá na eternidade, no céu. E as pessoas se entregavam por esse evangelho, davam a vida por isso, viviam pela palavra de Jesus e morriam pela palavra de Jesus. Mas o tempo vai passando, isso vai esfriando, sabe? De repente se levanta alguém que movimenta as coisas, que se anima, que prega, e Deus levanta, acontece um avivamento em determinado lugar, tal. Daqui a pouco passa de novo, daqui a pouco volta, e nós precisamos suportar esses tempos de altos e baixos, espiritualmente falando, para que nós cheguemos ao alvo. E o alvo para alguns é aqui na terra, mas não é aqui. A Bíblia não ensina. A Bíblia ensina que o alvo, o prometido, é a vida eterna, é o céu, é o descanso, é estar com Cristo para sempre, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Não é ter o meu nome só na igreja, na casa do ministério. É bom, mas não se compara com o teu nome estar escrito lá no céu, no livro da vida. Porque a Bíblia diz que chegará um dia que o Cordeiro então abrirá o livro, somente Ele poderá abrir, e ali vai estar o nome das pessoas que aceitaram, que sofreram pelo nome de Jesus, que entenderam que não era só aqui na terra, que era bem maior o plano. Os meus planos são bem maiores que os vossos planos, diz o Senhor. Os meus pensamentos são bem mais sublimes que os vossos pensamentos. Os meus pensamentos podem ser bons, mas não alcanço, entendeu? Há um limite para mim, a minha mente. Mas para Deus não, Deus é soberano. Não há limite para Deus, no seu pensar, no seu agir, nos seus propósitos. Então a vida eterna é esse projeto de Deus, que a igreja chegue lá, que cheguemos lá. Muitos já morreram, estão aguardando que a igreja chegue lá. Então num dia, ou numa noite, ou numa tarde, ou numa manhã, talvez você esteja trabalhando, talvez você esteja na rede, e a Bíblia diz que vai ser chegado o momento. Determinou-se Deus o momento, Jesus vai vir buscar a sua igreja, e os anjos tocarão a sua trombeta, e recolherão dos quatro cantos da terra todos os que foram fiéis, que amaram o Senhor, de verdade, de coração, com sinceridade, estarão com o Senhor para sempre. No abrir e fechar de olhos, estaremos com o Senhor. Então o Senhor diz: os meus planos são muito maiores para você. E talvez você fique
faceirinho aí com os projetos da terra aqui, né? A gente fica às vezes. Mas o Senhor disse: eu tenho muito mais. Mas não são riquezas terrenas, são riquezas eternas. Deus não se impressiona, né, com riquezas terrenas. Ele criou tudo isso. Mas o plano dele é levar um povo, uma igreja para a eternidade, para dar continuidade ao que ele quer. E vai se realizar. O plano de Deus não pode ser impedido. E eu me esforço, corro, prossigo, como disse Paulo, para o alvo, para chegar lá. Eu não quero perder meu tempo correndo sem saber por que estou correndo, sem direção, sem saber qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus. Eu preciso descobrir, preciso entender, eu preciso viver o plano de Deus, eu preciso amar a Deus, a Jesus, o plano de Deus. Eu preciso ter a vida nisso, botar minha vida nisso, botar força, viver isso. Como disse Paulo, eu me gasto e me deixarei gastar por isso, né? Me gastarei para viver para Cristo. O apóstolo Paulo, aos Filipenses, ele escreve no capítulo 3, Filipenses 3, 7 e 8, ele fala algumas coisas. Assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que era lucro? Aquilo que eu pensava, os meus pensamentos, os meus planos, meus projetos, achava que era muito bom. Quando eu vi os planos de Deus, né, eu vi, não, tudo que meus planos são nada. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Em algumas versões está diferente, né? Mas refúgio está bom. E aí o versículos ainda 11, 12, 13 e 14. Tudo isso para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí ele diz: não que eu já tenha recebido, tenha já obtido a perfeição, não sou perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Repete: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o 13, 3:13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. As coisas que para trás ficam, eu tenho que deixar tudo. Quando eu comecei falando aqui, que às vezes a gente tem coisas que a gente tem que deixar para trás. Elas ficaram para trás já, e eu quero carregar junto. Mas realmente, irmão, não sei se aconteceu com você, quando você chegou diante da cruz, diante de Jesus, da cruz, aqueles fardos, aquelas coisas nas costas que nós carregávamos porque a gente achava que tinha que carregar. Eu sou bom, eu sou honesto, eu sou isso, comigo é assim mesmo, porque eu resolvo assim, não levo desaforo para casa, uma série de coisas que nós carregávamos. Quando chego diante da cruz de Cristo, é preciso que tudo caia ali no chão, preciso cair tudo ali. Agora eu amo a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Jesus é sublime. Ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Venham a mim os cansados, venham a mim os que estão machucados, os feridos. Eu tenho um plano muito mais alto para você, muito mais sublime para você. Você quer ser reconhecido nessa terra, você quer ser bem visto nessa terra, quer que o teu nome esteja nos quatro cantos da terra. E daí Deus diz: eu tenho algo muito melhor para você, muito mais sublime para você. Então as coisas velhas que eu trazia, eu considerei refúgio, diz esse texto.
Há um outro texto, uma outra versão que diz: eu considerei como esterco para ganhar a Cristo. Para mim não valia mais nada, tudo aquilo que eu trazia. Disse Paulo, né? Paulo, que era um homem da lei, conhecedor das coisas, era político, era envolvido com a alta sociedade lá. E quando ele conhece Jesus, ele deslarga tudo isso. Tudo para mim é nada. O que eu quero agora é andar com Cristo. Eu amo Jesus. Eu me entregarei, me gastarei por esse Cristo. E como é que Paulo fez? Você gastou, né? E chega um momento que ele fala para a igreja, diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Assim como eu imito Cristo, vocês também procurem imitar Cristo. Imitem a Jesus. Sejam parecidos com Ele. Eu quero ser parecido com Jesus. Sei que não sou tão parecido assim, irmão, mas o meu desejo é. Porque Jesus disse, Ele fez discípulos, daí Ele disse agora: vocês que são discípulos meus, vão e façam discípulos. Ide e fazei discípulos. Ele não disse outra coisa, vão e façam outra coisa. Não, Ele disse: ide e façam discípulos. Isso é o mais importante. Vão e construam e façam prédios e não sei o que, tem o nome de vocês lá em tudo que é canto. Não, façam discípulos. Pregue o meu evangelho. O evangelho é poder, é cura, é libertação, né? Amém?